Relator da medida provisória, com vocês o palestrante da noite, o deputado federal do Rio Grande do Sul, Jerônimo Gergen. Quando eu combinei com o prefeito Luciano de estar aqui nessa noite, eu confesso que a gente não combinou que aprovaríamos a lei um dia antes. E esse acaso, prefeito, me deixa muito feliz porque esta é uma noite especial para Chapecó e para mim é uma noite muito mais especial. Ela me dá o orgulho, a honra, depois de um trabalho que a gente arduamente liderou lá no Congresso Nacional, me traz a uma das cidades que mais orgulho eu tenho como parlamentar, como alguém que enxerga um Brasil praticamente perfeito, um Brasil que supera tudo que tem de dificuldades, que é exatamente esta cidade, que recebe aqui o seu empresário, o seu cidadão com uma homenagem, um nome tão significativo, e também, Lúcia, porque para mim, o povo de Chapecó talvez não saiba, tem um carinho afetivo muito grande à família de vocês. Nós somos a mesma família. E aqueles que não me conheciam e não me conhecem, o meu passado me lembra uma imagem, quando eu vejo o Luciano, eu em Tenente Portela buscando uns votinhos lá, Altair. E o Cipó sentado, primeiro com o Del Rey dele, na praça, lá no ponto de táxi, e eu não podia chegar em Portela sem primeiro pedir bênção. E quando eu não fazia isso, a cobrança chegava para mim, não tinha nem WhatsApp naquela época. Vinha ligeiro. Portanto, Luciano, eu vejo o teu sucesso aqui, o teu trabalho, eu lembro do tio Cipó com muito carinho. E é esse idealismo que você representa aqui, que é o que a gente tenta fazer na política nacional. Portanto, eu venho aqui hoje e recebo já a tua fala de que vais implementar a lei. Dizer aqui, deputada Marlene, que o deputado Altair já me comunicava que vai encaminhar na Assembleia um projeto para que Santa Catarina avance na liberdade econômica e ver aqui, Mário, na tua figura, os empreendedores, os empresários recebendo esse prêmio. Nós recebemos, Hildo, Cela, enfim, a todos, um grande desafio. O Brasil, depois de tudo que eu aprendi e vi nesse trabalho, eu não sei como o Brasil chegou até aqui. E Chapecó fez o impossível. Os números que aqui foram apresentados do trabalho dos senhores e das senhoras é algo que no país como o nosso, com o tamanho da burocracia, meus queridos líderes das entidades empresariais, é algo insuportável e nós acostumamos, ao longo do tempo, ver o Estado criar normas, depois ver que a norma não era boa, mas ao invés de revogar aquela norma, cria mais uma. E cria mais uma. E foi deixando por aí uma série de regras num país com tanta norma. E, aliás, eu vi aqui alguém ganhar um prêmio porque arrecadou no maior patamar do Super Simples. Eu quero um dia que este empresário ganhe o prêmio da maior arrecadação de impostos, mas um país que tem Super Simples, que obriga o cidadão a chegar no teto. E quando chega no teto, ter que criar uma outra empresa para poder gerar emprego, é um país que não quer que dê certo a economia que ele conduz. E tudo isso é o Estado que criou. E eu tenho certeza, Buligon, que quanto mais Estado nós temos e nós tivermos, mais ambiente para tudo de ruim, inclusive a corrupção, nós estamos criando no nosso ambiente. Tudo que aconteceu de ruim aqui, Cela, ao longo desse tempo, foi, em muitos casos, o poder público de qualquer esfera criando problema para vender uma facilidade. Isso nós acostumamos ver, e está aí a Lava Jato como um bom exemplo para a gente levar adiante. Portanto, nessa terra da nossa chapecoense, a gente vir aqui debater esse assunto combina. E eu não fiz verde aqui para combinar com a gravata do prefeito, mas casualmente deu certo isso também. Então, o que fez o governo? O governo assumiu com a intenção de mudar o rumo do Estado máximo para um Estado mínimo. E quando eu vejo aqui, Altair, o Brasil fazendo acordos internacionais, o Mário vive isso lá na cooperativa, com toda certeza o tempo inteiro, com a CDE, com a União Europeia, com o Mercosul, eu tenho certeza que o maior problema nosso é sermos competitivos com esse mercado. Então, nós não podemos continuar sendo o nosso grande inimigo. E o governo tomou uma decisão de fazer um projeto de lei, primeiro identificando
numa primeira fase, aquilo que era problema para o aquecimento da economia. De um alto desemprego, uma estagnação econômica, uma recuperação lenta da recessão, uma das piores cargas regulatórias e burocráticas do mundo são as cargas do Brasil, uma alta insegurança jurídica. Eu gostei muito que o Buligon falava. Não tem lógica no país você fazer um contrato entre as partes e o judiciário decide o que vocês queriam dizer no contrato. Isso é a coisa mais normal no nosso país. Você combina, você pactua e os outros decidem aquilo, colocando muitas vezes multas, preços, cargas, impondo coisas para o cidadão. Uma má reputação do governo. Quem é que confia no governo, especialmente na estrutura federal? Ninguém confia. E o governo não confia no cidadão. A burocracia imposta pelo Estado corresponde a dizer a mesma coisa. Olha, eu vou mandar você fazer assim, 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 assim. O Estado sabe que você não vai fazer e, consequentemente, o Estado te pune, formando uma sociedade informal cada vez mais, que gera menos emprego, menos renda, e que é por isso que vivemos num país com mais de 200 milhões de brasileiros, onde só 30 milhões pagam imposto de renda. Isso é um sinal dos erros que foram detectados. E, é claro, os altos níveis de corrupção. No item 2 do estudo da lei, o governo, então, pesquisou as soluções. As análises, olhando o mundo inteiro, com relação à liberdade econômica, melhoria do ambiente de negócios, se descobriu aqui nos estudos de que um ambiente de desburocratização aumenta de 3 a 6 vezes o crescimento econômico num país democrático. Isso não é pouca coisa, não. O estudo que o Ministério da Economia tem com relação ao impacto da lei é que ele pode gerar nos próximos anos 3 milhões e 700 mil empregos só pelas movimentações que nós vamos ter em razão da desburocratização. E aqui é o mais importante, meu querido vice-prefeito Cela. No alinhamento final, nós fomos perceber que dos índices internacionais de burocracia, o Brasil aparece quase sempre nas últimas posições. No do Banco Mundial, que eu considero o mais importante nesse momento, nós, de 150 países, de 190 países, nós somos o 109º país de pior carga regulatória do mundo. E com a mudança da lei, nós vamos cair para a 50ª posição. Isso é um avanço importante demais, quando eu via o Mário aqui dizer que tem que ir para os Estados Unidos, que nós temos que ir para lá. Alguém do setor de transporte que ganhava aqui um prêmio onde o custo do frete tem 30% de burocracia, que era para nós termos aprovado já o documento único de transporte, que agora nós vamos avançar com um projeto de lei que o ministro Tarcísio vai enviar semana que vem, eu serei o relator na Câmara, para que não tenha o atravessador no meio de tudo isso, porque ao final, senhores, os senhores que são empresários, todo este custo do Estado vai parar no preço do produto e o consumidor que não compra o produto porque ele ficou mais caro. E vocês deixam de arrecadar, como, por exemplo, nós temos uma realidade de uma taxa ambiental que o risco é medido pelo faturamento das empresas, a tal TCFA, que nós estamos nos encaminhando para mexer. O preço da gasolina, um posto ali na esquina, aumenta o faturamento porque aumenta o preço do combustível. O risco dele aumenta pelo faturamento, consequentemente aumenta o preço da gasolina. Um país que enfrentou, nesse debate agora, nós estamos regularizando a lei para que o trabalhador possa trabalhar, se quiser, e o empresário, se quiser, abrir o seu negócio no domingo. Meu Deus do céu. Teve deputados aqui, inclusive de Chapecó, que batiam. Que absurdo, vai tirar o emprego. Apanhei do Sindicato dos Bancários de São Paulo como se eu fosse simplesmente acabar com o emprego do banco. Aí eu disse para eles, engraçado, né? Se você se desse em conta que foi um sindicato que de tanta regra, de tanto impedimento, para adequar o horário que o consumidor precisava ir num banco, que não é no meio da tarde, é no fim do dia, que obrigou as agências bancárias a serem substituídas por caixas eletrônicos, que obrigou o caixa eletrônico a ser substituído pelo aplicativo de celular, que agora já não é mais o Banco do Brasil, o Santander, é o Nubank, é o Banco Inter, pelo menos o banco está com o nome certo, né? E vai tirar mais o emprego do bancário, querem ainda continuar fazendo com que as coisas andem desse jeito. Um país que obriga a misturar biodiesel, um país que obriga por lei, eu tenho orgulho de ser o presidente da frente do biodiesel, que obriga o país a misturar o biodiesel, a lei proíbe que as usinas trabalhem no domingo. O que acontece com isso? As usinas abrem, porque elas têm regras para ser cumpridas, e uma máquina de biodiesel leva 48 horas para desligar, e 24 horas para ligar. Consequentemente, eles tomam multas milionárias que vai para o preço do diesel, do transporte ou do trator. Eu estava comparando com Porto Alegre.
Qualquer lugar do mundo que a gente vai, quem viaja por aí, adora ir para o mercado público da cidade onde vai. É onde é mais gostoso. Ir para o Uruguai, então, Argentina, comer uma parrilla, comer uma costelinha, uma assada de tira. Porto Alegre, o mercado público não abre no domingo. Consequentemente, não abre os bares, os restaurantes, todos do entorno. Um país que é obrigado a renovar certidão de nascimento e atestado de óbito. Vamos acabar aqui. Você nasce, você morre uma vez e tem que ter a burocracia para renovar a certidão de nascimento e o atestado de óbito. Esses dias eu estava lá em Porto Alegre num jantar e estava o Juarez Valduga, dono da vinícola Valduga lá. Eu vi aqui alguém do setor vitivinícola, que eu cumprimentei quando subíamos no elevador. O Juarez me dizia: Jerônimo, eu sou o cara que mais multa pago em Bento Gonçalves. Eu disse: por que, Juarez? Porque a minha vinícola não pode abrir no domingo. E o turista vai para Bento para passar o domingo, para comprar o vinho, para colher a uva, o trabalhador, para poder industrializar, e eu não consigo trabalhar. E abro e pago multa e o meu vinho é mais caro e o vinho da Argentina e do Chile entram aqui para competir com o nosso. E aí vamos fazer um acordo com a União Europeia, um país que ainda queria na reforma da Previdência, e foi um destaque que eu consegui, junto com a bancada, derrubamos a cobrança da contribuição social para as exportações. Isso seria um crime, porque isso é imunidade constitucional, você não exporta impostos, e o Brasil queria cobrar 90 bilhões, e fez um acordo com a União Europeia na semana anterior. Então, prefeito, desta linha, nós trabalhamos exatamente para criar igualdade e oportunidade aos pequenos e os médios empresários brasileiros. O grande tem burocracia também, mas ele ainda tem uma estrutura que ele consegue enfrentar um pouco melhor o dia a dia da burocracia. O pequeno, às vezes, não tem nem a orientação para enfrentar aquilo que o Estado lhes impõe. E o foco dessa lei é o foco do Estado na situação de risco. Ele não tem que estar preocupado com o cabeleireiro, com o advogado, com o profissional liberal que abriu um escritório, com o sapateiro, com o dono da banquinha do sorvete. Ele tem que estar preocupado, como deveria, com o Brumadinho. Ele tem que estar preocupado com a Boate Kiss na Santa Maria, que para mim é o pior exemplo da intervenção do Estado num negócio. Tanta coisa se envolveu naquilo, tanta coisa se meteu naquilo que matou 242 pessoas numa noite trágica que deveria ter sido evitada. Então nós queremos dizer, a partir da aprovação da lei, que o governo, o Estado, o Brasil passa a olhar o empresário com boa fé. Eu acredito em ti. Abre o teu negócio, cumpra a lei, e se eu precisar vir aqui, ou por denúncia ou por amostragem, eu virei, e se você estiver errado, eu vou puni-lo. Mas eu não vou mandar você esperar, como há poucos dias me mandava, Mário, um cidadão, lá em Porto Alegre, uma mensagem, que tinha comprado um caminhão de food truck para vender hambúrguer. Ele não era nem candidato a embaixador, não. Ele só queria vender o hambúrguerzinho dele. Fazia 1 ano que ele estava com o caminhão dele comprado. E ele não podia abrir o seu negócio porque não recebeu licença. Além de tudo, é este mesmo país que trata um caminhão de food truck como um edifício. Precisa habite-se para poder abrir o food truck. Ou para instalar uma antena de celular, que tem a lei das antenas no Brasil que não funciona porque uma antena precisa habite-se para ser instalado. O que aconteceu com esse caminhão do food truck, com esse empresário? Ou ele quebrou antes de começar, porque ele já tinha que pagar as prestações, ele tinha que pagar a chapa que ele comprou, a prestação, talvez um funcionário que ele já tivesse contratado, ou ele está trabalhando de maneira ilegal, de maneira informal. E esse cidadão não paga imposto, o emprego dele não conta, e, consequentemente, nós não temos sequer a garantia de que temos a sanidade adequada, porque ele não tem a fiscalização em razão da sua informalidade. Então, nós tiramos o risco de 300 atividades. A lei que o prefeito vai encaminhar, ela pode ser maior. Bento Gonçalves foi adiante. São 400 setores que não precisam de alvará, que não precisam de licença, que não precisam de inscrição, vão fazer o CNPJ dele no site da Receita Federal, e isto o autodeclara responsável, inclusive por tudo, PPCI, as leis sanitárias e tudo aquilo. Ele abre o negócio dele e depois o Estado vem ver se ele está em dia. Ele vai precisar primeiro pedir ao Estado, que muitas vezes não responde. Eu falei há pouco do caminhão do food truck, o Estado não respondia para ele. E, consequentemente, agora ele abre o negócio, vai tocar a atividade. E isso, prefeito, é o ponto principal. Porque a Prefeitura de Chapecó, ao optar por isso,
ela vai se concentrar, e eu vejo aqui representantes da segurança pública, os bombeiros, a polícia, vai cuidar daquilo que é risco. Porque o Estado, às vezes, não tem estrutura para cuidar nada, e quer cuidar tudo. Cuida daquilo que é perigoso, cuida daquilo que pode tirar a vida da pessoa. Este é o principal conceito. O conceito do Brasil, olhar o seu empresário como alguém de boa fé, que é capaz, sim, de cumprir a lei, antes de que o Estado lhes imponha isso. Além disso, nós estamos criando, portanto, aqui a liberdade de horário, dia de produzir, empregar e gerar renda. Foi uma polêmica bastante grande, porque o governo se meteu no meu relatório. Eu tinha vindo para final de semana, casualmente a Frederico, tinha o dia do porco aqui, e o meu relatório em Brasília. Eu dei um comando lá e mexeram no meu texto, passaram para 7 domingos, para a folga ser num domingo, e a imprensa nacional deu a impressão que tinha que trabalhar 7 domingos para ter uma folga. Nunca foi isso. Desde o início era, se trabalhar, tem a folga ou em dobro a remuneração, e no 7º domingo o descanso teria que ser no domingo. Acabamos trazendo para 4. Eu tive um exemplo da clareza. O neto da tia Carlita, o Omar, né, Santo Augusto, teu parente também, ele me mandava uma mensagem aqui: Jerônimo, meu restaurante aqui está difícil, o pessoal não está vindo muito, eu só tenho uma cozinheira. Eu disse: Omar, segue fazendo agora, porque agora tu está dentro da lei. Antes tu estava totalmente ilegal. E o maior exemplo do quanto é importante isso vem de São Paulo. O Sicodiv São Paulo, que é o sindicato das revendas de veículos do município de São Paulo, me mandou um estudo que só com a possibilidade de abrir no domingo as revendas da capital, não é o estado inteiro, eles têm a perspectiva de, nos próximos 12 meses, contratar 11.200 novos funcionários, porque no domingo, numa cidade grande como Chapecó, como Florianópolis, como São Paulo, como Porto Alegre, o único dia que o cara tem para ir fazer um bom supermercado, para ir num shopping center, para ir trocar o carro, para ir trocar o apartamento. Se tiver fechado no domingo, talvez um dia ele vá, mas até que ele consiga se organizar para depois do trabalho fazer, não fará. E nós estamos falando em 28 bilhões de reais, só o faturamento dos veículos serem vendidos em São Paulo. 6 bilhões de impostos, 500 mil veículos que vão gerar emprego também aqui em Gravataí, em Porto Alegre, né, porque isso tem todo um processo de cadeia. Isso foi um dos motivos que eu mais apanhei, mas eu tenho certeza que nós estamos dando segurança aos senhores empresários, não impondo aos senhores, mas dando o direito de abrir, se assim os senhores entenderem que aquela comunidade precisa de um determinado serviço para ela poder ter a oferta que ela tanto precisa. Além disso, a formação dos preços e produtos. Com isso aqui, o pessoal me cobrou muito. Eu, por mim, até faria, porque o acordo quase ficou fechado. O tema da tabela de frete, por exemplo. Eu fui o autor da lei dos caminhoneiros. Eu tenho o maior carinho pelos caminhoneiros. Mas, de uma maneira irresponsável, o governo passado, num fim de governo, prometeu e botou na lei coisas que ele não tinha como cumprir e criou um mecanismo que nem o caminhoneiro hoje não consegue validar, gerando multas milionárias por aí. Que nós vamos anistiar, Mário. Isso já é um acordo com o governo. Quando fechar o pacote da tabela de referência, as multas nós vamos acabar com ela. E vamos criar o documento único do transporte para melhorar a situação, neste caso, entre tantos outros que nós poderíamos falar. Esse ponto aqui eu tive uma pequena perda, que era da segunda visita. Eu estava proibindo que qualquer fiscal de qualquer área, quando chegasse na tua empresa, já chegasse lá e interditasse ela. Isso é a coisa mais triste que eu vejo por aí, e tem por várias razões. Por um fiscal que não gosta do dono da loja, por um cara que é do outro partido, por um cara que não gosta de alguém que está ganhando dinheiro, ou por um cara que não quer correr o risco de não cumprir a norma na sua rigidez e ser processado. Tem isso também, tem muito servidor que tem medo de não fazer. Mas o que nós já vimos de negócio fechado, ou sem dever fechar, lá no Rio Grande do Sul, um frigorífico em Santa Maria, e aqui um dos nossos líderes é Santa Maria, não sei se é o Djalma ou alguém aqui, o Clóvis, tem um frigorífico com 4.000 funcionários. E esse é o exemplo que eu mais uso. Chegou o Ministério do Trabalho lá, entraram os técnicos na segunda-feira. Na sexta-feira, quando eles iam sair, o dono do frigorífico, que tem 4.000 funcionários, exporta para vários países do mundo. Ele imaginou, disse, bom, vou fazer até um churrasco aqui para agradecer os caras, estão indo embora, não fizeram nada, né? Na hora que eles foram até a sala do dono do frigorífico, eles foram para comunicar que estavam interditando o frigorífico. O que pensam os Estados Unidos se interditar a Aurora porque tinha uma pintura mal feita ali? Esse frigorífico teve que explicar para os compradores internacionais dele
porque ele não estava fazendo trabalho escravo lá dentro daquela planta. Mas isso o governo não me deixou. Eu perdi isso. A segunda visita não passou. Mas nós preservamos o efeito vinculante das decisões administrativas. Porque como é que faz hoje? Senta num gabinete alguém, cria uma lei, cria uma regra, e de repente sai pelo mundo aplicando. E ainda escolhe aonde quer ir. Porque eu também queria que fosse por sorteio e não por opção do fiscal. Agora nós estamos dizendo o seguinte: governo, se você editar uma norma, primeiro interpreta ela. Interpreta com clareza, e aquilo terá um efeito vinculante para todas as ações dos fiscais no Brasil inteiro. Não dá para o fiscal ter a subjetividade de chegar e olhar e dizer, não, mas a gravata do Buligon aqui tinha que ser outra cor. Então vamos multar. Nós estamos tendo agora um efeito vinculante. A regra bem interpretada, primeiro, vale de maneira isonômica para todas as empresas do Brasil. Isso é um ponto que vai tranquilizar muito o setor empresarial brasileiro. Aqui, como disse, nós estamos dando uma guinada nos contratos. Porque aquilo que não está claro, aquilo que tem a risco de interpretação, e você é advogado e tantos outros que estão aqui, antes ia tudo para o lado do Estado. Agora está vindo para o lado do cidadão. A dúvida, ela já era em dúvida pro réu, sem dúvida, mas nesse caso contratual, nós estamos dando a boa-fé ao empresário, o que vai diminuir muito a judicialização de contratos no nosso país, e é um outro ponto que eu considero extremamente significativo dentro dessa lei. O inciso 6, ele cria um procedimento que o governo vai implantar, porque, como eu disse, o Estado cria muita regra de tudo que é jeito aí. E ele não revoga as regras antigas. Então nós temos leis de 1864, de 1900, 1915, e isto para dar uma esculhambada na hora que alguém quer fazer uma defesa de alguma coisa, sempre busca uma lei antiga, que era uma lei lá, falava com o Hildo, ele tem 30 anos de mandato aqui, uma lei lá do teu primeiro mandato, Hildo, que ninguém mais nem lembrava, mas sempre alguém lembra e entra para dentro do processo e tranca todo o processo de desenvolvimento de determinadas situações. Agora nós vamos ter um procedimento para limpar as normas antigas. Eu até tenho dado, e se me permitir os vereadores que estão aqui, uma sugestão de um trabalho, que é criar uma comissão especial no Parlamento e também na Prefeitura, para fazer uma revisão de todas as normas que lá estão e que não precisavam mais estar. E fazer tipo um revogaço de normas, assim, para limpar. Porque um país que não funciona é um país como o Brasil, que tem um monte de regra e um monte de norma. Quanto mais leis e quanto mais normas nós temos, mais significa que nós somos incompetentes para tocar o nosso dia a dia. Então esse mecanismo aqui vai ser muito interessante nesse sentido. Nesse ponto, Buligon, eu perdi também, porque na negociação da MP eu queria ir bem mais, né? Eu queria dar uma mexida em muito mais coisas, tive que negociar no final. Eu estava aprovando, na comissão especial eu aprovei. Santa Catarina tem se destacado muito nessa questão dos startups. E hoje na Rádio Gaúcha, ouvindo pelo aplicativo, tinha uma reportagem sobre o Vale do Silício. Eu estava implantando o Vale do Silício no Brasil. Que além das regras de burocracia, eu estava flexibilizando as leis para criarmos os chamados sandbox, que é aquela área territorial onde a imunidade legislativa estimularia a criação desses mecanismos. Nós não conseguimos isso, mas nós conseguimos mexer na pessoa jurídica, na desconsideração da pessoa jurídica, que envolve os investidores anjo, que hoje no Brasil ninguém investe em startup, porque se você botar um dinheiro num projeto lá, e aquele projeto não der certo, e ele ficar devendo, não vão mexer só naquilo que você investiu, vão pegar teu carro, tua casa, tua bicicleta. Então ninguém investe num projeto, e esses startups são mecanismos que podem gerar bilhões, como o Facebook, como o Twitter, que nasceram com esse estímulo dos investidores anjos. Então, nós estamos, de qualquer forma, criando aqui uma imunidade burocrática para a inovação, que envolve diretamente essa questão dos startups. O respeito aos contratos empresariais, né, que nós estamos mexendo na desconsideração da pessoa jurídica, a exceção daquilo que tem má-fé, nós estamos valorizando a boa-fé para proteger o contrato, o patrimônio pessoal dos sócios e toda essa questão que hoje sempre é levado para a Justiça do Trabalho e às vezes desaparece até aquilo que é a tua própria casa. E nesse ponto aqui é uma das maiores vitórias que eu considero que a sociedade vai ter. Então tinha que ter feito lá um concurso para ter mais fiscal de não sei o quê.
Então, faltou um programa lá que era caro, Altair, e não foi comprado. E você vai na prefeitura, vai no Estado, vai na União, para pedir uma licença. Então, tu pede uma licença, tu já está com o dinheiro, aquele 1 bilhão que a Aurora, quem sabe, buscou em algum financiamento, que aquilo corre juro, e que ele precisava de licença muito rápida para começar a construção. Mas daí não te responde. Tu pediu e fica. E vai 30 dias, vai 40 dias, vai 60 dias, vai, né? Agora nós estamos determinando que o poder público, quando alguém dos senhores fizer um pedido de uma licença, de um alvará, de uma inscrição, ele tem que se autodeterminar um prazo, em não respondendo, fica tacitamente aprovado a tua licença e o teu alvará para você começar a trabalhar. Isso está... E aqui eu faço um parêntese, né? É só na questão do agronegócio, que Chapecó é tanto nesse sentido. Semana passada, na imprensa nacional, né? Nós mesmos, não é os Estados Unidos falando mal de nós, é nós mesmos, né? Brasil regulariza 260 moléculas de defensivos. Meu Deus, que horror, né? Horror era quando não regularizava. Porque aí sim, o pessoal ia buscar de contrabando lá no Paraguai, para aplicar. Não tinha segurança ambiental, não tinha segurança de saúde pública. Ao invés de nós dizer, o Brasil avança regularizando a questão dos defensivos, a gente diz que agora regularizou, virou uma vergonha, estamos tomando defensivo agrícola. Isso é um absurdo, a forma como a própria imprensa nossa nacional tratou esse aspecto. Nós temos que dizer agora, dona Anvisa, que com isto aqui, quando as empresas pedirem o registro de uma molécula, elas vão ter que responder rápido. Tem moléculas com 12 anos que estão solicitadas as licenças, os registros, e que já mudou a tecnologia, já nem dá mais para usar, porque não vale mais nem a pena, e eles não liberaram ainda lá. Isso aqui acaba todo esse tipo de situação. Acaba, como eu falei das antenas de telefone, eu dou um exemplo em Bento Gonçalves de novo. O prefeito queria instalar uma antena no Caminhos de Pedra para telefonia. Ele, prefeito, querendo. A administração pública querendo. 2 anos para instalar a antena. Imagina se ele não quisesse. 2 anos para instalar uma antena de telefonia. E esse ponto, eu estive lá em Palmeira, Luciano, semana passada, entrei pelo fundo da prefeitura. Eu não conheço a tua prefeitura aqui. Mas lá em Palmeira eu encontrei 3 salas, que eu não sei como é que não caiu todas as prateleiras de papel velho em cima da cabeça dos caras que trabalham lá. Uma papelada, um absurdo. Nós estamos acabando com o papel. Não tem mais papel a partir da lei. Qualquer comprovante tributário, trabalhista, ambiental, previdenciário, digitalizou, tem validade jurídica, bota o papel fora, só guarda se você quiser. Isso vai dar uma economia milionária, uma agilidade enorme, inclusive processual. Eu tenho um amigo meu, lá em Porto Alegre, que é cientista político. E ele, quando viu essa minha norma aqui, ele disse, Jerônimo, não acredito que vai dar. Eu não sei se eu ganho 100 mil por ano, dando parecer sobre ciência política. Mas para guardar meus papéis que eu utilizo nos meus pareceres, custa 100 mil reais por ano. O aluguel das salas que ele precisa ter para guardar papelada. Então, o fim do papel, o Brasil digital, isso é uma realidade que eu considero que vai dar uma dinamizada incrível no dia a dia de todos os setores. Eu não vou me alongar aqui, mas além da medida provisória original, a 881, nós também salvamos a 876, que havia caducado. E ela trata da abertura e fechamento automático das empresas, do registro automático das empresas. Porque hoje no Brasil, até para você fechar uma empresa é um parto, né? Tomara que ninguém precise fechar a empresa, mas para fechar dá mais trabalho até do que para abrir. E nos artigos 4 e no artigo 5, não é até essa lâmina, é que como a lei foi aprovada ontem, a minha palestra está meio assim, estamos ajeitando ela. Lá em Santo Augusto ela vai estar boa. Nós estamos criando 2 mecanismos que eu considero bastante relevantes. Primeiro, uma regra para abuso regulatório. Porque às vezes a regra é tão pesada que o setor público coloca, e às vezes ela é utilizada para não funcionar o teu negócio, para preservar um outro negócio, para preservar um outro empresário, que você perde justamente a condição de empreender. Nós estamos implantando no Brasil o abuso regulatório. Mecanismos de controle para que as normas do Estado não possam ser usadas para beneficiar alguém, para atrapalhar alguém, ou para impor prejuízos a alguns setores em detrimento de outros. Esse é um avanço significativo. Eu tinha colocado no relatório, inclusive,
a questão da indenização quando comprovado o abuso regulatório. A Receita Federal acabou não me dando essa condição, então eu tive que tirar lá no final. E aí vem um outro ponto que eu considero extremamente relevante, a análise de impacto regulatório. Como eu falei antes, prefeito, nos gabinetes por aí, sempre tem alguém que tem uma grande ideia, né? Então tiveram uma ideia de dizer que tinha que comprar um simulador para fazer carteira de motorista. Muito bem, vai ser um baita motorista. Saiu as empresas tudo por aí comprando aquele troço, um monte de dinheiro. Para onde é que foi o preço daquela compra? Para a carteira de motorista. E aí depois algum teve uma ideia assim, não precisava. Bom, mas daí a carteira já está mais cara, porque os caras compraram o carro. Agora tem o exemplo mais clássico. E hoje estava sendo o debate feito. Vamos botar a placa do Mercosul aí. Isso aí vai ser, tá ok? Show, né? Beleza. Criaram a placa do Mercosul. Vocês saíram tudo por aí correndo, gastando não sei quantos reais para botar a placa. Alguns empresários resolveram investir comprando máquinas para imprimir as placas. E de repente o presidente da República, de uma hora para outra, assim, não era essa placa aqui. Para onde é que vai parar a placa? Qual é a placa, aliás, que vale hoje? Nós estamos impondo que o poder público, antes de determinar alguma regra, alguma norma, ele tem que fazer análise da sustentabilidade daquela medida, do custo daquela medida na vida do cidadão. Porque aí a sociedade se organiza. Como é que você vai se organizar onde toda hora... E como eu falei no início, o pior, ninguém revogou nada, né? Não revogaram o simulador, não revogaram a placa do Mercosul, só suspenderam e a gente nem sabe qual é a que está valendo. Amanhã depois você precisa discutir isso na justiça, quem é que ganha ao final dessa história? E aí você dá um poder ao judiciário que não deveria ter, sob esse ponto de vista, e principalmente entope o judiciário de processo desnecessário. Vejam a consequência disso. Tirando essa burocracia, nós vamos diminuir a judicialização. Tem processos que eu lembro lá do Rio Grande, que era da época do Antônio Brito. O professor já tinha direito a uma remuneração. Aí o Brito fez uma nova lei para aquilo que já era lei. Então ficou duas leis iguais. Conforme o juiz ou a vara que caía, ele dava um despacho a favor ou contra. Então, além de tudo, você ainda tinha decisões sobre a mesma lei, diferentes, Nicolau, a cada professor. Naquele momento ainda tinha, eu estou falando há 12 anos atrás, por uma coisa que me marcou muito, nós tínhamos 80 mil ações de uma coisa que era lei, e que tinha que interpretar a lei porque tinha duas leis. Nós poderíamos falar aqui, prefeito, da questão das decisões judiciais para você comprar obrigatoriamente um medicamento. Se fosse mais claro quais são os medicamentos que você tem ou não tem que comprar, para que tudo teria que virar judicialização? Quanto diminuiria o custo da prefeitura? Então, essa questão de diminuir o tamanho do Estado nesse processo também foca diminuir as demandas judiciais. E, além disso, pessoal, nós estamos implantando a carteira digital de trabalho. Hoje no Brasil, está certo que alguém pode ter orgulho de ter sua carteira cheia de carimbo e tal, mas se perder a carteira, é uma mão de obra, tem que renovar. O trabalhador nem tem tempo de ir fazer a renovação da carteira. Agora nós estamos fazendo a carteira digital de trabalho. E para mim o grande orgulho, né, além da medida provisória, é essa duplinha aqui embaixo que eu tive que dar uma paulada para extinguir. É incrível a reação das pessoas. Eu não sabia nem o que era o tal do bloco K. Mas quando eu vi a cara feia, eu digo, tira porque o pessoal não gosta, né? A extinção do E-Social e do bloco K, que eu coloquei na lei, que a partir de janeiro entra um novo sistema, é para mim um outro exemplo da incompetência do Estado. Ou até da má intenção. O E-Social, que entrou em vigor aí para ser uma coisa revolucionária, vai ser uma barbada, né? Vai ser muito bom. Sabe quanto custou para o poder público fazer o E-Social? 100 milhões de reais. 100 milhões. E não funciona. Aí eu anunciei que ia extinguir. O secretário Rogério Marinho me chamou, Geruano, não pode extinguir. Isso aí é um negócio e tal. Digo, secretário, eu não encontro ninguém que concorde com isso. O bloco K, então, é uma vergonha. Ninguém gosta mesmo. Aí ele disse, não, vamos melhorar isso aí. Então vamos. O que tu tem para me dizer? Não, assim, ó. Esse tal de E-Social, ele tem 2.000 layouts, eu não sei nem o que é isso aí, mas o sistema dele tem 2.000 layouts aí dentro. Mas eu já mandei o meu pessoal ver, e se tu não extinguir, eu já estou te dizendo aqui que a gente reduziu para 900.
Eu digo, mas como é que é uma coisa tão rápida assim para você extinguir, né? Digo, está melhorando aí, vamos ver. E saí dali, dei mais umas entrevistas e digo, vamos lá, porque governo não age, governo reage. Isso é assim, então tu tem que dar uma cotovelada aqui que a coisa vai funcionando. Tem tanto problema que outro prioriza, às vezes, na pressão ou não. Eu dei uma declaração que ia extinguir. Me chamaram de novo. Voltei lá no Ministério da Economia. Deputado, a gente já tem aí um sistema fantástico que vai entrar em vigor com 400 layouts. Eu digo, meu Deus, eu estou falando em 3 dias, pessoal. 3 dias de reação na imprensa, a coisa de 2.000 já estava em 400. E até que eu disse, eu vou extinguir. Digo, não, então faz o seguinte, me dá 120 dias que eu implanto um com 200 a partir de janeiro. Veja se tem cabimento uma coisa que nasceu com 2.000, vai ser implantada em janeiro com 200 desse tal de layout para finalmente simplificar e nós vamos ter a separação da área trabalhista e previdenciária com a área tributária para facilitar ainda mais a vida do cidadão. Esse é o Estado, que eu poderia falar muito mais aqui de tudo isso que a gente está buscando mudar, eu não vou falar por óbvio, porque aqui a deputada Marlene e o deputado Altair abriram até mão da palavra, o Wildo foi bem rápido, o prefeito foi bem rápido, mas eu queria, com isso, e vou deixar a prefeita à disposição, se alguém quiser essa palestra, esse é o Brasil que Chapecó tanto enfrentou. Vocês não são padrão para esse Brasil. Vocês são acima da média do Brasil. Mas o Brasil, quem sabe, lá de Itapiranga, lá de Portela, lá de Santo Augusto, que são cidades menores, ou o Brasil paralelo ao grande centro de Florianópolis, ao grande centro de Joinville ou de São José, esse Brasil, ele foi ficando sufocado muitas vezes, e nós erramos, porque jamais a gente tinha condição de enfrentar o problema da fiscalização, dizendo dos abusos que são feitos. Nós vivíamos um politicamente correto que calou a nossa boca. E a maioria do Brasil silenciou. E algumas minorias gritavam por aí, e a gente, mas trabalhar no domingo é feio, né? Aqui o prefeito, não foi o prefeito Folmário que disse, trabalhar não é penalidade. Trabalhar é um motivo pelo qual a gente vive, para poder ter a família, para poder ter tudo. Nós erramos demais ao longo dos últimos anos, deixando muitos poucos cuidar daquilo que é de todos nós. O Brasil hoje vive um inverso. O Brasil hoje ele tem um trabalho, ele tem uma liderança que é da maioria do seu povo. E eu disse ao governo, e hoje eles confirmaram que nós não podemos parar por aqui. Nós temos que avançar, e muito, na questão da reforma administrativa que o governo confirmou que vai fazer. A estrutura do Estado não cabe no nosso Estado. A estrutura não cabe na sociedade, ela tira de vocês a renda, com a alta carga tributária, que aliás eu deixo registrado aqui. Lamento muito que eu ouço com Santa Catarina querendo cobrar imposto para exportar. Tu vai mandar o porco da Aurora com ICMS daqui para os Estados Unidos, não vai mandar nunca. Nós temos aqui que enxugar essa máquina para a gente poder ser competitivo, para a gente poder trabalhar. E não ter a hipocrisia de não querer discutir alguns assuntos paralelos a isso, prefeito. Que coisa linda o trabalho que o empresário faz com o menor aprendiz e com o deficiente físico. O Estado não faz, vocês fazem. Só que o menor aprendiz não pode dirigir o teu caminhão, o menor aprendiz não pode dirigir o avião, não pode dirigir o navio, não pode dirigir o trem, não pode operar lá numa cirurgia. Então é bonito sim, mas custa. Alguém está pagando. Vamos manter esse programa com toda certeza, mas vamos adequar para que não vire custo e vire sim um programa social. Ah, como é bonito ver, eu vejo aqui os nossos policiais que têm o maior carinho, vou pegar apenas um exemplo prático, né? Quando vocês têm a condição de andar no ônibus de uma maneira gratuita. Não é gratuito. Os demais membros do ônibus estão fazendo isso, fazendo aquela contribuição. Todo mundo quer, porque se sente seguro. Nesse caso, tem esse lado positivo. Mas nós não podemos deixar de enfrentar os problemas como eles são. O debate sobre a venda de medicamentos isentos de prescrição no varejo foi o debate mais lamentável que eu tive dentro dessa discussão, e vai vir uma lei construída pelo governo. Eu sei que o MIP é mais de 30% do faturamento da farmácia. E eu sei que o supermercado quer poder vender aquilo. E eu imagino que isso é para reduzir o preço do medicamento lá na ponta para o consumidor. Vai ter mais mercado, vai vender. Eu fui tentar, Luciano, fazer a mediação desse confronto. Não deu para botar aqui, de tão pesado que ficou. O debate foi o seguinte, então vamos fazer assim. As farmácias vão perder dinheiro.
Tá, vão perder, principalmente as pequenas que vão perder mais. Então nós vamos dar para a farmácia a condição de fazer uma injeção, a condição de fazer uma vacina, a condição de fazer um curativo, gesso. Eu, quando quebrei meu braço lá em Santo Augusto, eu não fui no hospital, eu fui na farmácia fazer o gesso. Hoje não tem mais nada disso. Então, para você fazer uma vacina, tu tem que ir na clínica especializada, que fica lá no shopping center, que tem um aluguel caro, portanto a vacina é o triplo do valor. Em vez de fazer ali na farmácia, que teria toda a condição de fazer. Pensei, vou dar para a farmácia isso de volta, que a perda que a farmácia teria por vender aspirina no supermercado seria um ganho importante. Mas eu vou dar para a farmácia também uma condição de que a farmácia possa ter um farmacêutico virtual na hora do meio-dia. Porque na hora do meio-dia o cara sai para almoçar, ou ficou doente o filho do farmacêutico, então esse cara fica lá com aquele vazio legal, porque tem que ter um farmacêutico 24 horas lá. Ou na farmácia 24 horas, de noite, nas grandes cidades, com os perigos que tem aí, o cara tem um farmacêutico virtual. Pensei que estava ok, mas vou obrigar o supermercado a contratar um farmacêutico para ser o responsável pelos remédios dentro do supermercado. Tranquilo. Então, todo mundo ganha. Né? Gerar emprego para o farmacêutico, vai ganhar. Chegou a representação da categoria, o Conselho Regional de Farmácia, lá no meu gabinete. Não, deputado, não faz isso. Não faz, pelo amor de Deus, não faz isso. O senhor vai gerar desemprego. E mandou o WhatsApp para mim do Brasil inteiro. Aliás, eu tive um problema dos motoboy também. Agora eu virei o fã-clube do motoboy. Eu resolvi o problema do motoboy. Até uma motogirl hoje me mandou uma mensagem, não sabia nem que tinha. Né? Queriam tirar o adicional de periculosidade. Veja bem se tem cabimento. O motoboy que trabalha na moto, com a moto, tem periculosidade. A lei ficou tão dúbia que o cara que vai ao trabalho de moto está querendo cobrar a periculosidade também. Então está todo mundo indo de moto para o trabalho, não de ônibus, né? Bom, mas aí chegou o pessoal do Conselho de Farmácia Nacional, e eu digo isso de público, né, porque depois nós acertamos o debate e nós vamos avançar, onde ele disse, não, o senhor vai gerar desemprego. Eu digo, por quê? Nós não podemos abrir mão do trabalho remoto. Eu digo, mas como assim? Mas não é bom gerar emprego lá no supermercado para o farmacêutico? Não, mas o trabalho remoto é muito importante. Eu fui descobrir por quê. Porque é onde sustenta o conselho, fazendo congressos, fazendo conferências, multando as farmácias pequeno, médio e grande, que vai tudo o preço do medicamento que vocês pagam. Não dá para aceitar isso. E esse é o Brasil que eu também descobri da seguinte forma. Temos que mudar. Vamos fazer a reforma da Previdência, que aliás não ficou boa. Melhor do que não fazer. Mas não botou município e Estado, daqui a pouco nós vamos discutir de novo. Então vamos fazer a reforma do liberalismo, aí, a liberdade econômica, mas não mexe comigo. Pessoal, nós temos que refletir muito. Eu sei que Chapecó é acima da curva, mas o Brasil não quer que as coisas aconteçam quando você está no olho do furacão. E é por isso que nós fomos perdendo empregos, cenários de educação, cenários de saúde pública, dinheiro público sendo jogado fora. E o que eu espero, prefeito, que esse número, de que esta mudança da lei possa significar 3.700.000 empregos nos próximos anos. Ele não vai acontecer sozinho. Ele vai acontecer numa cadeia de ações como reforma da Previdência, reforma tributária, reforma administrativa, mas ações e atitudes, Altair, como eu ouvi do prefeito, como eu ouvi a tua, de que vocês vão fazer parte desse círculo virtuoso de nós mexermos com aquilo que não é o papel do Estado. O Estado tem que fazer o maior programa social que nós temos, que é gerar emprego e, acima de tudo, gerar renda, evitando que vocês paguem impostos que não voltam com um serviço público de qualidade como deveria voltar. Por isso eu estou muito feliz de, nessa noite, no Troféu Desbravador, falar de um assunto tão pesado, de uma mudança que eu espero que atinja o seu objetivo, mas que tem tudo a ver com esses troféus que há 30 anos Chapecó entrega para aqueles que fazem a diferença no Brasil. Essa lei tem que ser uma homenagem para quem trabalha, para quem produz e para quem acredita no Brasil. Mandar o porco para os Estados Unidos é um orgulho para nós, mas quem vai salvar o Brasil não é o Trump, não é o Macri, somos nós mesmos que temos que fazer o nosso papel e a nossa parte. E os empresários pequenos, médios e grandes fazem a sua parte no dia a dia, com muita dedicação
E não é o Estado brasileiro que tem que se meter na vida de vocês, impedindo de ter sustentação para a família e para a sociedade que vocês vivem. Parabéns a Chapecó pelo seu aniversário e é um orgulho muito grande estar aqui discutindo esse assunto com vocês. Muito obrigado.